Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem-vindos a mais um episódio do It's All About Him. De onde vem esse nome? De onde vem esse nome? É tudo sobre ele. Um dia vai vir um episódio onde eu vou contar a história desse podcast bilíngue, mas ainda não chegou esse momento. Então aperte o cinto comigo que hoje nós vamos ter esse episódio super especial, porque eu tenho aqui comigo a minha amiga Querida. maravilhosa, que não é a primeira vez. Se você ainda não viu, tá lá o episódio, deixa eu pegar aqui, número 3, episódio 3, onde nós falamos sobre Amém. a oração, né, amiga? Seja bem-vinda, Amém. seja bem-vinda. E como sempre, né, mesmo eu anotando, eu não falei, né, eu sou a Lívia, eu sou a Lívia, essa é a Luana, minha amiga. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Lê. Obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Que alegria receber e juntas podermos falar daquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos instruído. Cada vez que a gente busca, eu percebo assim o quão eu sou necessitada de aprender. Amém. E confesso que quando veio o seu convite, eu falei, Senhor, eu não tenho nada para falar. Eu não tenho nada para falar. Eu não tenho nada para falar. O Senhor precisa dizer o mistério disso, porque Amém. Luana não tem nada para falar. E é tão maravilhoso nós nos colocarmos nesse lugar para ouvir o Senhor, porque graças a Deus eu não dependo de mim. Amém. Graças a Deus que você não espera nada de mim, Lê, porque realmente você sabe que a Luana não tem nada para oferecer. Mas se é o Senhor que está no controle, nele nós confiamos. Amém. Aqui nós estamos e até que ele nos sustentou e cremos que ele vai conduzir, Amém. que Eu ele vai creio. instruir. Eu creio Fazemos também. tantas anotações nos Uhum. estudos, nem sei se isso vai ser usado, porque Aham. é ele que coordena tudo, É é ele que guia, que verdade. instrui. Já teve podcast que eu deixei ali tudo separadinho, anotadinho. Estou aqui com a minha colinha, mas a gente sabe que nós vivemos na dependência dele e ele fala o que ele deseja, como ele deseja, quando ele deseja. E que bom que é assim, porque a gente sabe que é ele que está fazendo, né? Glória a Deus. E eu estou muito feliz com esse episódio, que é um episódio que o Senhor já tinha me falado sobre esse tema, para a gente estar falando um pouco mais aprofundado, né? E estou muito feliz que a gente vai poder falar sobre isso, porque nós cremos num Deus que fala, né, Lu? Nós cremos num Deus que fala. Um Deus que fala, que criou o mundo através da palavra, né? Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: haja separação das águas e da terra e houve. E nós sabemos que o Senhor foi estabelecendo um relacionamento com o ser humano, né? Um relacionamento através da fala, né? E a gente vai percorrendo a Bíblia e a gente vai percebendo como Deus começou a falar através das instruções que ele deu pessoalmente para Moisés, quando ele apareceu, se revelou a Moisés na sarça ardente. Depois ele foi usando os profetas, ele falava através de anjos, anjos vinham, o próprio Jesus, né, vinha como anjo. Toda vez que aparece na Bíblia a palavra anjo com o A maiúsculo, nós sabemos, né, por estudos, que é uma simbologia, que é o próprio Jesus que se revelava. O O como artigo definido, né? O Isso, anjo do Senhor. ou como o anjo também. E nós sabemos que o Senhor fala através de profetas, ele falou através de uma brisa suave com Elias, né? Ele esperava, talvez no vento forte, a Bíblia fala, mas o Senhor falou com ele pela brisa suave. E a gente sabe também que Deus fala através de sonhos. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Será que Deus continua falando através de sonhos Será? ou é só histórias antigas? Será que ele falou só com Jacó, quando Jacó colocou a pedra e fez de travesseiro e ele teve ali aquela revelação de Deus na vida dele, pessoal? Deus se revelou como o Deus pessoal da vida dele. Será que Deus só falou com José e salvou toda uma nação? Salvou José, a nação, a família, através dos sonhos que ele teve, o sonho que ele verbalizou, e através deste sonho falado, verbalizado, ele foi preso, ele foi jogado dentro de um calabouço, ele foi vendido pelos próprios irmãos. Será, Lu, que Deus ainda fala
através de sonhos, nos dias Não, de hoje? não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, que é a voz de Deus, e ela fala. E nós temos as nossas experiências, das quais nós experimentamos nele, aonde o Senhor comprova que ele fala. Uhum. Então, muitos estudos, muitas pesquisas falam sobre o que é esse sonho, o espírito vivenciando essa experiência, mas a gente vai falar sobre essa fala, essa estratégia, essa forma que Deus fala conosco. E isso é muito importante porque nos leva a refletir realmente aquilo que nós estamos vivendo. Sim. Então, dentro da palavra de Deus, que nós vamos começar a falar, né, Lia, aqui, nós temos aqueles sonhos que foram feitos. Temos os sonhos que são. Me preocupa não, que não, não apareceu no da Cris, né? Eu espero que não apareça agora. Será que é o Tuti que tá querendo morder o Luciano? Do jeito que eu sabia que já ia acontecer, glória a Deus. Não será editado, tá, Olha gente? só que maravilha, hein, gente? Ao vivo. É em casa, Ao é ao vivo. vivo. O Luciano tá bem? Ele tá bem? Vou lá dar uma olhadinha. E o Tuti tá bravo com ele. Vou tomar um cafezinho. Eu vou tomar uma água. Mas, Lu, eu tava pensando, né, quando eu tava me preparando pra gente estar gravando esse podcast, já é um tema que faz parte do nosso relacionamento pessoal, né? Verdade. Então, assim, a gente tem pelo menos aí uns 2, 3 testemunhos pessoais juntas, né, sobre sonho, talvez até mais, mas assim, um mais recente que eu quero compartilhar, talvez não agora nesse momento, mas mais um pouquinho para frente, de como a gente teve experiências e revelações de Muito coisas poderoso. que estavam escondidas, que você nem sabia que aquilo ainda Deus gostaria de tocar naquela área, né, Verdade. e Deus trouxe através de um sonho que eu tive, Verdade. que era um sonho muito simples, assim, falando, né, humanamente falando, não tinha simbologias, espirituais, era um sonho natural, de acontecimentos do dia a dia, e quando eu compartilhei com você, a gente teve todo aquele desenrolar, né, da revelação de onde o Senhor queria atingir, o lugar que ele queria atingir no seu e no meu coração, né, através daquele Verdade. sonho. E quando eu penso na palavra de Deus, eu fico simplesmente maravilhada. Hoje, quando eu orava e me consagrava para esse momento, eu orei exatamente isso. Eu falei: "Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela tem tudo que a gente precisa tem dentro deste livro. Qualquer dúvida sobre vida, sobre coisas do meu coração, sobre familiares, sobre futuro, Tudo, sobre passado, sobre quem é Deus, tudo. como ele fala, como ele age, tá tudo aqui. E esse ano eu tô lendo a Bíblia cronologicamente. E quando eu estava lendo esse ano, gente, a Bíblia, e eu li sobre a sabedoria de Salomão, porque a gente sabe que Salomão foi o homem mais sábio que já passou pela terra. A própria Bíblia fala, descreve Salomão assim. Uhum. Só que eu nunca tinha lido ou não me lembro de ter ouvido alguém ensinar que a sabedoria que Salomão pediu e ele recebeu foi através de um sonho. Hum. Eu fiquei pasma quando eu li, eu fiquei simplesmente pasma e eu falei: "Meu Deus", porque nessa época, né, eu tenho algumas experiências, com sonho, porque Deus fala muito comigo através de sonhos. E Deus fala eu tenho sonhos, assim, praticamente todo dia. E uma das coisas que, eu faço, e até já vou deixar essa dica, é que a gente deve anotar o que Deus fala com a gente através dos sonhos. Daniel fazia isso. Nós só temos os relatos sobre a vida de Daniel, os relatos dos sonhos que ele teve e dos sonhos que o Senhor deu a graça e a sabedoria e a inteligência dele interpretar, Meu Deus. né? E todos os desdobramentos que houve ali, que eu tenho certeza que a Lu vai estar falando alguma coisa sobre Daniel, que a gente sempre estuda sobre isso e fala, né? Porque Daniel catalogou, ele escreveu os sonhos e as visões que ele teve. Então, é uma dica que eu já deixo para quem está nos assistindo e pensa: será que aquilo que eu sonhei era só um sonho? Será que era a barriga cheia, né? A gente fala, foi a pizza, foi o hambúrguer, foi uma memória antiga. Será? Eu acho que a gente deve, pelo menos,
colocar à prova e orar e colocar aquilo diante de Deus, né. E você sabe, né, Eli, que a Bíblia ela nos subsidia tudo isso que você está falando. Então, se há dúvidas daquilo que nós sonhamos, a palavra ilustra aquilo que nós vivenciamos através do sonho. Sim. E eu fiquei simplesmente pasma, Lu, e lendo, né, continuando lendo ali a história desde Gênesis até o Apocalipse, eu ainda não cheguei em Apocalipse, mas eu já li a Bíblia, né, outras vezes, e a gente sabe como Deus se revelava através de sonhos. Inúmeras vezes. Ah, era só no Velho Testamento? No Novo Testamento a gente tem relatos também de sonhos, O próprio nascimento de o Jesus, próprio né, nascimento, né. José sendo preparado, pega essa criança e sai daqui. Ele foi recebido o anúncio que Maria estava grávida, veio um anjo e apareceu em sonho para José. Uau! Então a gente sabe, né, se a questão é Antigo e Novo Testamento, nós temos as comprovações no Antigo e no Novo Testamento. Com certeza. Então, eu fiquei assim, pasma e comecei intencionalmente a pedir ao Senhor que falasse, que continuasse falando comigo através dos sonhos. Lu, por que que você acha assim que é tão importante a gente pensar sobre isso e aprofundar sobre isso? O que que muda na nossa vida? O que que você, como experiência, como respaldo na palavra, crê e tem vivenciado com o Senhor que o sonho, ele pode ser instrutivo, né, como a palavra de Deus instruiu José e Maria a sair dali onde eles estavam e ir aí outro lugar, para que Jesus fosse poupado, né, da perseguição que aconteceu ali. Eh, uma experiência própria nossa que a gente tem através de sonhos e a gente sonha com algo e logo um período à frente aquela coisa acontece, ou a gente vivencia, no mundo natural mesmo aquilo que a gente sonhou. Como que é isso para você? O que que você ensinaria para a gente hoje, para quem está nos assistindo hoje, sobre essa forma, essa maneira de Deus falar conosco, através dos sonhos? Ótima pergunta, ele e desafiadora, né. Mas eu tenho como primeiramente, eu conheço Jesus como meu salvador, o meu justificador. Eu reconheço ele, eu reconheço Deus como Pai, eu reconheço que o Espírito Santo foi deixado para nos ensinar e nos lembrar de todas as coisas. Então esse é o meu fundamento. Jesus é o Senhor. E, consequentemente, eu confiando em Jesus e crendo que ele é o meu salvador, eu acredito na palavra dele. Amém. A palavra que Deus deixou para sermos guiados, instruídos, para falar quem eu sou, o que eu preciso fazer, ela por isso que eu creio nela, eu creio que ela é a voz de Deus. Eu Amém. creio que ela é a voz de Deus. E falando em sonhos, eu creio que os sonhos são mapas, Li. Os sonhos são mapas. Então agora a gente vai falar dos sonhos que nos trazem instruções, revelações, presentes, como foi o caso de Salomão, e depois a gente vai falar aqueles outros tipos de sonhos, os tais sonhos aleatórios que a palavra Eclesiastes fala sobre esses sonhos. Então eu acredito que sonhos são mapas. E Lu, como que você vai saber se esse é um sonho sem com fundamento naquilo que Deus deseja te falar, ou é um sonho da tua vivência, do dia corrido, ou algo que você está vivendo? Li, eu creio que quando nós temos o Espírito Santo, ele testifica. E eu demorei muito tempo para entender isso. Eu entendi desde muito pequena. Eu tenho sonhos, só que antigamente falava assim: "Ah, você teve esse sonho porque você passou o dia brincando, Uhum, você teve esse sonho porque você ficou viu um filme que era meio suspeito", né, antigamente, quando a gente era criança, adorava ver filme de terror. uhum. Então, claro que a gente ia crescendo com aquilo. Só que depois eu fui percebendo que teve um determinado tempo da minha vida e uma das experiências mais fortes na minha vida, no primeiro infarto do meu pai, faz mais ou menos uns 8, 10 anos, eu tive um sonho com ele. E eu lembro que quando eu sonhei, eu comecei a acordar, eu fui instruída a acordar quando eu sonhar e acordar e orar por aquilo que eu sonhei, interceder. E eu lembro que eu comecei a orar e interceder
E teve alguns dias depois do sonho que eu tive com o meu pai, eu recebi a ligação na própria madrugada que meu pai tinha infartado. Uau! Só que naquele tempo a gente resume no quê? Coincidência, que eu Uhum. não tinha o fundamento, eu não acreditava, de verdade, vou ser bem sincera, eu não acreditava. E depois aconteceu outras experiências, e depois eu fiz um teste. Eu tive uns 3 anos depois um outro sonho com o meu pai. E o que que aconteceu? Meu pai teve outro problema de saúde. E o E sonho era como se fosse um aviso para você, era sobre o foi mesmo tema, esse segundo sobre a saúde sonho, dele. quando eu tive com o meu pai, que aí eu fiquei alerta, eu sonhei que eu estava na frente da casa dos meus pais, com um contexto como é hoje. Eu estava lá na frente com ele estava com as mãozinhas para trás e ele dava um sorriso meio assim, como tivesse escondendo algo. Uhum. E aí eu lembro que lá nos fundos da casa dos meus pais tinha um vento que passava e tirava as coisas do lugar. E nesse sonho minha mãe estava dormindo. E eu falava assim: "Pai, você não está vendo o que está acontecendo lá?" Daí ele assim: eu vi que meu pai estava agoniado com aquele sorriso. Só que naquela noite que eu tive esse sonho, eu falei: "Deus, eu quero colocar a vida do meu pai no teu altar. Senhor, eu quero interceder." Esse vento que tirava as coisas do lugar da casa dos meus pais não era um vento bom, e o meu pai não estava conseguindo dizer para mim o que tinha. Eu comecei a interceder. 2 dias depois, a minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que meu pai estava com praticamente 90% das veias entupidas e Meu precisava Deus. colocar alguns stents. Eu falei: "Meu Deus, o Senhor me falou que era para eu Uhum. interceder." O Senhor Uau. falou que era para interceder, às vezes por conta do procedimento cirúrgico que ele ia fazer, às vezes pelo que ele estava vivendo, e eu Sim. levantei. E hoje, esse ano, não sei se vai dar tempo, mas eu tive um outro sonho com meu pai no início do ano, e aí a gente teve uma outra vivência com ele. Só que agora a gente vai aprendendo, então se eu sonhei, são coisas, assim, muito verdadeiras, Uhum. a roupa, o contexto. Uhum. Geralmente, quando eu tenho sonhos que o Senhor quer me dizer algo, e principalmente de intercessão, quando é para eu me Uhum. levantar como intercessão, eu acordo muito cansada. Uhum. Eu acordo muito cansada e um aperto muito forte no meu coração. Uhum. Então eu sei que não é brincadeira. Sim. E é uma sensação de eu ter vivido aquilo. Eu acordei, não, eu estava naquele lugar, Aham. eu não tô nesse. Eu estava Era lá, como se realmente, literalmente, você fisicamente estivesse naquele sonho. eu O estivesse sonho vivendo. tem sonhos que são tão reais que a gente acorda no outro dia com aquela sensação física do lugar, né, a gente traz a lembrança, né, tipo, eu já sonhei com, esforço físico de eu estar correndo e acordar no outro dia com essa sensação física de muito cansaço. Não sei se tem a ver com isso que você está Isso descrevendo desse sonho que você teve. parece assim que você não descansou à noite. Uhum, Então, eu levo uma coisa para minha vida, tudo é palavra. uhum. Paulo teve experiência que ele diz: "Não sei se foi no corpo ou fora do Fora do corpo. corpo. Eu não tenho subsídio para te dizer se foi no corpo ou fora do corpo, Uhum. mas até onde eu sei, aquilo foi muito real." E depois a gente vai aprendendo que as coisas vão acontecendo assim. Meu Deus. Então, como eu tenho o hábito, eu tenho um bloco de notas há anos aqui que eu vou colocando, eu ainda coloco, se foi de dia eu coloco um sol e se foi de madrugada eu coloco uma lua, a data e o que aconteceu. Então, se hoje eu pegar, teve sonhos com outras pessoas que eu tive que guardar ali, porque eu não sabia se era para falar, mas o Senhor, ele me chamou tanto a atenção e teve um dia que eu falei: "Não, hoje eu vou falar." E eu peguei e mandei a mensagem para aquela pessoa do sonho que eu tive com ela. E aí, ela abriu o coração e Uhum. contou o que estava acontecendo. Uhum. Então a gente resiste, porque de verdade é muito mais gostoso a gente falar assim: "Livre, eu sonhei com você, que você, nossa, você Sonhos estava lindos, vivendo né. algo maravilhoso, você estava feliz." E aí dizer aquilo que não foi bem Uhum. desse jeito. Uhum. Então esse também não é o nosso desejo, quando a gente, por amar o próximo, por querer o bem, não é isso que a gente queria. Mas em obediência nós precisamos estar atentos, atentos aos sonhos. Então, né, a gente dividiu o nosso encontro de casais numa das nossas sextas-feiras de encontro, de um momento que nós estávamos em casa. Eu sonhei que a nossa porta de entrada, ela abriu e meu marido acordou rapidamente e foi lá ver o que aconteceu. Ele foi lá, mandou aquela pessoa embora e fechou a porta e voltou a dormir. Todo mundo deitou.
Daqui a pouco a porta abre novamente, o meu marido levanta. Nesse sonho, ele pega a minha filha, me pega e abraça. E a gente olhou para ele assim: "Você não vai lá fechar a porta?" Ele assim: "Não adianta fechar a porta, porque quem está entrando tem acesso lá na portaria". Uau! Ele falou de intimidade, e ali o Senhor começou a trazer revelações daquilo que era para a gente tomar como posicionamento. Então a gente precisa estar atento, sabe por quê? Porque na nossa casa nós temos o hábito de dizer: "Revela as mesas que nós estamos sentando. Revela o nosso coração. Senhor, revela o oculto, revela aquilo que nós não ouvimos, aquilo que nós não vimos, Amém. aquilo que o Senhor pode nos proteger e nos antecipar para que tomemos os posicionamentos". Porque eu acredito, Lê, que tem coisas que o Senhor vai permitir a gente viver. Sabe por quê? Porque Jesus sentou com o traidor à mesa, mas Uhum. havia um propósito naquilo ali, mas Sim, Jesus não foi pego desprevenido. sim. Ainda que o Senhor me revele o traidor, ainda que Jesus nos revele quem está à mesa, e ele, o Espírito Santo de Deus vai dizer: "Permaneça na mesa ou saia da mesa". É, Mas nós precisamos, né, Elê, como você falou na nossa oração, né, na nossa mesa, vai ser inevitável muitas vezes sim, não viver, porque faz parte do propósito. sim. Então nós precisamos estar atentos, primeiro nas orações que nós fazemos, porque as respostas, muitas vezes a gente conjectura, tem perspectivas, expectativas que seja de uma forma que Deus vai responder, Uhum. mas nem sempre é do jeito que a gente É, ilustra. Então nós precisamos estar atento. Os sonhos que você teve tem a ver com as últimas orações? Tem a ver com aquilo que você está vivendo? Dentro não, e isso a gente vai precisar ressaltar, porque não é a Lívia que interpreta e não é a Luana que interpreta, mas olha uhum, quem interpreta o uhum. sonho. Gênesis 4:8. E eles lhe disseram: "Temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete". E José disse-lhe: "Não são de Deus as interpretações? Uhum. Contai-mo, contai-mo, peço-vos". Ele disse: "Conte-me, porque eu vou pedir para aquele que interpreta". Yes. Então é sobre aquele que interpreta, não sou eu, não é a Lívia, não é ninguém, é sobre Deus que interpreta. E nós temos outro aqui também que fala, Daniel 2:27 ao 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: "O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas". Mais um sobre quem revela o sonho, Daniel 5:12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. É sobre aquele que revela. Não existe dom, não existe alguém que tenha, ou um versículo na Bíblia que fale que alguém, uma pessoa tem o dom de interpretação. Todas as vezes que a gente lê na Bíblia, como José, que foi usado por Deus, né? Deus falava com ele por causa do relacionamento que ele tinha com Deus, e ele dava sabedoria e inteligência para entender aquele sonho profético. Muitos eram proféticos, né, revelando o futuro, como foi no caso de José, né, com Faraó, que viu a fome que estava vindo assolar a terra, e eles se prepararam por causa desse sonho, por causa da revelação, mas veio por causa do relacionamento que José, Daniel e outros tinham com Deus, né, Lu? E Então isso não é um parte. dom, não, porque muitas vezes é confundido isso. "Ah, eu vou ligar para Lívia, para ela interpretar o meu sonho". Deus pode nos dar sabedoria e em oração, por causa do Espírito, como você falou, que foi deixado para nós, para nos ensinar e nos lembrar de todas as coisas, e o Senhor ser gracioso, e se for do desejo dele de revelar aquele sonho naquele tempo, ele vai fazer. Verdade. Mas eu tenho também, Lu, como você falou,
o costume de anotar, eu aprendi com você, minha amiga, porque eu Uhum. anotava em papel e eu continuo anotando, tem alguns sonhos que estão anotados, em caderninhos, mas a gente acorda e é muito rápido esquecer o sonho. Muito rápido. Eu já não tenho a graça de ter uma memória tão boa. Eu brinco com a Lu que ela é meu HD externo, tem coisa que ela lembra pra mim, né, Lu? É a nossa brincadeirinha interna. Quando a gente tá conversando, aí ela fala tal coisa, eu: "Se tu tá falando, eu acho que deve ser, amiga, porque tu é meu HD externo". Querida. E tenho anotado também, fiz um bloquinho de notas, inclusive você até me ensinou a fazer aquele tem uma função que você tranca o seu sonho, tem sonhos que são tão profundos, são tão íntimos, que você não quer que ninguém pegue seu celular e leia o seu caderninho, né. E eu tenho sonhos que eu sonhei que eu não sei o que eles significam ainda, mas eles estão lá. Esses dias a gente estava orando, né, e a gente lembrou de um sonho que eu tive. Eu tive e você teve um outro. E a gente correlacionou esses 2 sonhos e a gente falou: "Ah, meu Deus, será que é para agora, para esse evento, para esse momento que a gente vai viver, que Deus mostrou aquele sonho para nós?". A gente ainda não sabe, a gente vai ter que vivenciar. Mas eu creio que esse relacionamento com Deus, ele é a chave, né, eu não gosto de usar muito a palavra chave, mas para dar linguagem ao que a gente está falando, né, é a chave para a gente entender sonho. E eu acho que algo também muito importante, Lu, que a gente deve guardar no nosso coração e aprender sobre os sonhos, é que a palavra de Deus diz que a gente é mordomo das coisas que Deus nos dá. E não só das coisas materiais, mas as coisas espirituais. A parábola dos talentos fala sobre isso, que Deus deu uma certa quantidade de talentos para um, para outro e para outro, eram 3. E cada um gerenciou aqueles talentos de uma forma. Eu creio com toda a convicção que os sonhos é uma forma de ouvir a Deus. E eu não sei você que está me assistindo, eu não sei você, Lu, mas eu desejo muito ouvir a Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus para que eu possa me mover Eu na necessito. direção e da maneira que Ele deseja para minha vida pessoal, para minha família, para os propósitos que pelo qual eu fui criada. Então, eu preciso ouvir a voz dele e eu preciso guardar aquilo que ele me fala. E os sonhos, ele é, como você falou, o mapa. A gente Verdade. tem na palavra inúmeras histórias. A de José é uma que me encanta muito meu coração, porque a gente vê todo o desdobramento da história dele, de como ele primeiro contou o sonho, né? Porque tem sonhos que eu amo essa frase do Lou Engle. Lou Engle é um percursor, né, de movimentos, sobre jejum, oração. Não se para quem está nos assistindo e não conhece, eu vou deixar alguns links na descrição desse episódio, para que você possa conhecer um pouco da trajetória do Lou Engle, porque ele é um homem que se moveu Uhum. toda a sua trajetória com Deus através dos sonhos que Deus deu para Meu ele. Deus do céu. Então ele sonhou e movimentos nasceram. Tem um movimento que chama The Call, que começou, eu não vou saber exatamente se foi em 2004 o primeiro, eu teria que pesquisar, que eu não pesquisei a fundo, mas eu deixo na descrição ali qualquer dúvida. Ele começou um movimento. Lá em Washington DC, ele, reuniu 400.000 pessoas para orar pela nação, para que Deus pudesse fazer uma transformação nos Estados Meu Unidos. Deus do céu. Eu ouvi hoje de manhã, enquanto eu arrumava a casa, me preparava para trabalhar, para preparar as coisas desse podcast, e eu fui ouvir o Luengo, porque a gente tem que ouvir quem caminha por aquilo que a gente está desejando aprender, vivenciar, porque são experiências comprovadas, como a Lu falou. Ela sonhou com o pai uma vez e não teve o discernimento, talvez ali para conduzir aquele sonho, mas na próximas oportunidades que aquilo aconteceu, ela já orou, já entendeu que Deus estava falando com ela, né. E eu fiquei chocada quando hoje eu estava ouvindo o Luengo e ele contou sobre um movimento que chamava, Bound for Life, que é um movimento pró-life, é pró-vida, contra o não vou falar em voz alta para não, talvez, né, ter o algoritmo tirando aqui, mas vou colocar a legenda, tá, gente? E ele teve um direcionamento em sonho
para fazer um protesto, um movimento silencioso, em frente a uma corte, que eu não vou lembrar também se é em Washington, teria que pesquisar de novo, porque minha memória é maravilhosa, né, gente? Tô provando, né, meu HD, eu devia ter falado a informação para o meu HD, né, que aí ela iria dizer: "Não, Li, é tal data, é tal lugar". Mas isso é irrelevante no sentido da totalidade do que aconteceu, né. Ele teve, Lu, uma instrução de Deus de fazer esse movimento silencioso, onde eles colocaram um tape, uma fita Uau, tape na boca, escrito "vida". meu Deus. E sem falar uma palavra, olha, eu me arrepio toda, sem falar uma palavra, a mídia, os jornais começaram a a espalhar aquele movimento e tomou uma proporção gigantesca, que começou dali, e uma lei de aprovação do nos Estados Unidos, ela foi revogada, que é Roe versus Wade. Era uma lei Uau, que tinha sido criada até com coisas fraudulentas. Quem quiser se aprofundar mais, procura na internet, meu em Deus. fontes confiáveis, cristãs, né, gente, que hoje em dia, meu Deus, a Roe versus Wade. E por causa deste movimento, através de um sonho, essa lei foi revogada dos Estados Unidos, ela não está mais em vigor, Meu por Deus. causa de um sonho. Então eu creio que os sonhos, eles precisam ser gerenciados, administrados, nós precisamos ser mordomos dos sonhos que Deus nos dá, porque imagina o Luengo, imagina a Lu, eu sei que não é só esse testemunho que a Lu tem sobre sonho para dizer, eu também tenho vários que realmente aconteceram. Eu sonhei agora ultimamente, recentemente, quer dizer, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu fiquei 15 anos sem ir para os Estados Unidos. Esse é tema para outro podcast, aguardem, que é uma longa história. E eu sonhei, Lu, com a rua da casa do meu irmão. Ele nunca filmou essa rua. Tem pouco tempo que ele mora nesse lugar. Eu nunca havia visitado ele, nem em filmagem, que hoje a gente tem chamada de vídeo onde a gente mostra, né, muita coisa. E o prédio que ele mora, o estacionamento, quando eu estava chegando na casa do meu irmão, agora em junho, e a minha amiga virou a rua, eu tive arrepios do pé até a cabeça. Meu E sabe aquela Deus. sensação que eles chamam de déjà vu, que você já viveu aquilo? Eu falei com ela em voz alta e o Richard, não, eu estava só eu e ela, que o Richard estava dirigindo outro carro que a gente alugou. Eu falei: "Deca, eu vi essa rua, Deus me mostrou essa rua no meu sonho". Aí ela: "Sério?". "Aham". Quando ela virou para entrar no estacionamento do prédio do meu irmão, eu comecei a rir. Eu falei: "Eu já vim aqui antes". Meu Deus me Deus. mostrou em sonho um lugar que eu nunca pisei. Uau. Olha isso, olha isso. E essa ida minha em junho para os Estados Unidos, antes de eu ir, foi até na época que eu tive o sonho, né, que eu compartilhei com você. Hum. Aí tô doida pra contar, gente, mas eu vou contar depois, porque eu quero ouvir a Lu também, né, porque se vocês sabem que essa apresentadora, né, Deus me deu este lugar, porque Ele sabe que a gente gosta de se comunicar, né. A gente gosta. Mas essa viagem, amiga, Deus me deu alguns sonhos estratégicos, instrutivos e como se fosse livramentos que Deus estava me dando de situações que eu poderia ter vivenciado e não eram experiências boas, não foram sonhos como a Lu descreveu, que: "Ah, eu cheguei, eu estou feliz". Tive alguns, assim, mas eram sonhos onde Deus me mostrava situações que eu poderia passar bem complicadas, de tensão, de atrito entre pessoas. E eu orei, porque o Senhor tem me ensinado a administrar o que Ele me fala. Então, anotei, coloquei diante dele, orei e falei: Senhor, eu não entendi totalmente porque eu sonhei isso, mas eu vou estar vigilante. E eu vivenciei, amiga, alguns momentos lá onde a tensão começou, onde o atrito poderia ter, sido aumentado, potencializado, mas por causa que o Senhor tinha me falado antes, eu agi de uma outra maneira e nada aconteceu. Então eu vi que aqueles sonhos foram 2 sonhos específicos com o mesmo teor de revelação,
me livrou de situações que sabe-se lá Deus o que que aconteceria. Se relacionamentos seriam rompidos por causa disso, se o Senhor não tivesse me falado antes. Meu Deus. Então eu creio, assim, que nós precisamos ser responsáveis por aquilo que o Senhor nos dá. E os sonhos não é algo que a gente deve deixar para lá e pensar: "É só um sonho". Será que é só um sonho? Será que José viveria o que ele viveu se ele pensasse que aquele sonho dele seria só um sonho? E José foi, poderemos dizer assim, que muitas pessoas julgariam José como arrogante. Imagina eu, caçula, eu sou a caçula da minha família, dos 3 irmãos, eu sou a caçula. Imagina eu chegando para o meu irmão e para minha irmã e dizendo, revelando aquele sonho que eu iria reinar sobre eles e os meus pais. Sou arrogante, não sou? Uhum. Mas se José não tivesse contado aquele sonho, os irmãos dele não iriam vendê-lo. Ele não iria passar pelos lugares que ele teria que passar e vivenciar tudo que ele vivenciou, e nós já sabemos o final dessa história de José, que aquela nação foi poupada de morrer, de perecer por causa da fome que veio sobre a terra, por causa das revelações que Deus deu através do sonho do faraó, que José interpretou através da sabedoria que Deus deu para ele, e ele salvou toda a sua descendência. Houve restauração de relacionamento, perdão entre ele e os irmãos que venderam ele receberam das mãos dele a provisão de vida, de alimento, de sustento. Meu Meu Deus. Deus, Meu como ignorar Deus. os sonhos, né, Lu? Não tem como ignorar. E você sabe, Li, que um sonho que me levou para o Senhor foi o sonho que eu aceitei Jesus com 15 anos. Logo me batizei nas águas. Uns 2 anos antes, olha o sonho que eu tive, só que eu era muito imatura, eu não sabia o que era, mas um temor, que eu não tinha esse nome antes, era outro, era medo, era um assombro. Eu sonhei que eu estava numa sala escura, e essa sala ela tinha sabe as portas de correr, assim, que fecham, estabelecimentos, que são as portas sanfonadas? Aham. Tinha uma porta dessa que estava fazendo assim, fechando bem devagarinho. Só que no outro lado tinha um homem todo de branco, e eu estava me arrastando no chão e o homem estendia a mão para mim, e eu queria passar embaixo da porta e a porta estava fechando e eu abria os olhos. Uau! E eu creio hoje, eu devia ter uns 13, 14 anos, que o Senhor estava falando: "Luana, você se arrepende dos seus pecados ou você não vai vir para esse lado". E aquilo foi muito claro, tanto que se eu fechar os olhos agora é como eu tivesse acabado de viver essa experiência. Foi muito forte. Tudo bem, Lê? Aham. Perdeu daqui. Fiquei olhando o Vini pela eu me distraí olhando o Vini pela Que susto! olhei para a janela assim, né, Achei que você não estava bem. gente, a gente tem uma equipe aqui maravilhosa. Tem. Atrás das câmeras, ó. Meu amigo, hã? Você é bênção na minha vida, olha ali o filhote, hã? Estamos sendo até fotografadas hoje, Meu Deus, gente. isso aqui O tá Senhor demais. está aumentando o nível, Uau! né, de excelência aqui. Glória a Deus por isso. Sandrinha, minha amiga, tá ali sentadinha. Glória a Deus por isso. Perdão, amiga, que eu te Não, distraí. imagina. Vou tentar me concentrar mais, não vou olhar para a janela. Isso ali é um barato. Ai, não dá, né? Você é muito engraçada, Lívia. Então Ai. eu tive e aí você tinha falado, Li, quando você estava concluindo ali sobre os sonhos, se se al na Bíblia fala que alguém exclusivamente recebe esse dom. Eu de verdade, eu ainda não encontrei, mas se Uhum. alguém souber, gostaria de conhecer. Então até onde eu sei, é que é o Senhor que interpreta. Mas imagina, Li, se o Senhor vai te dando sonhos, o Luengo, se o Senhor fosse dando sonho e ele é só mais um sonho, Uhum. ele não abraçar, sabe a história dos Uhum. talentos, a parábola dos talentos? Imagina você receber e não fazer nada com aquilo Uhum. que porque o Senhor dá, o Senhor que faz brotar dentro de nós aquilo que é para ser feito. Imagina se esse homem não tivesse levado a sério os sonhos que o Senhor deu Meu a ele. Deus.
olha as coisas lindas que ele é usado para fazer, né, nos lugares que o Senhor o leva. Então, Li, o Senhor está te dando, o Senhor, se o Senhor fala, porque eu creio que o Senhor também fala com outras pessoas através de muitas outras estratégias. Uhum, Mas o que a gente hoje quer ressaltar é não menospreze, não subestime os sonhos que Deus tem te dado. Coloque isso diante do Senhor e pergunte a Ele: Deus, o que que o Senhor quer falar comigo? Não simplesmente resuma, não tem nada a ver. Foi uhum, só porque eu ouvi uma palavra, foi só. Não, não. uhum, Primeiro faça o teste, porque olha só, né? Como a gente está falando de sonhos que podem também surgir do nada, olha o que diz Eclesiastes 5:3. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. Então ele está nos dizendo, até tem outras versões que ilustram o versículo de uma outra forma, ele está dizendo que você também pode sonhar sonhos de um dia corrido, de um dia uhum. cansativo, das suas preocupações, e que isso, o sonho é só o resumo de um dia muito desafiador. Isso pode acontecer. Aí Eclesiastes 5:7, porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também há nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Então, se você sonhou, coloque diante de Deus: Sim, Senhor, esse sonho trata-se do dia corrido, estressante, exaustivo que eu tive, ou o Senhor está querendo me dizer algo? Ou o Senhor está querendo me dar um mapa, uma instrução? Porque eu comecei, quando eu comecei a estudar para o podcast, procurar na palavra os subsídios daquilo que eu acredito, porque muitas vezes a gente fala, mas e a gente vai falando, 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 e às vezes para, tá, mas espera aí, uhum, aonde você está se apoiando para falar isso? sim, Então eu me pego nisso. Então, Luana, da onde você está falando isso? Aí é claro que, porque como você lê a palavra e medita, ela fica impressa no seu coração. sim, Mas quando você começa a pensar e falar, tá, mas por que que eu tô lembrada? Porque eu também tenho que testar o meu coração, sim, porque a minha natureza ela não é confiável. Então eu fui para o Senhor e comecei a perguntar. Então, tem sonhos de revelação, tem sonhos sobre o futuro, tem sonhos para receber presentes de Deus, tem sonhos de instrução, tem os sonhos que tem que revelam os que dão a interpretação, e tem os sonhos dos falsos interpretadores também. sim. Isso é muito importante, né. E os sonhos aleatórios. Então, quando a gente pergunta: "Senhor, que sonho é esse que o Senhor me deu? Que sonho foi esse? Aonde o Senhor está querendo me levar e para onde o Senhor está querendo me que eu olhe? Por quem que o Senhor quer que eu interceda? Que palavras que o Senhor quer que eu interceda?" Porque eu vou te dizer, Eli, quando eu sonho com um demônio, é uma luta, é uma batalha espiritual que eu estou vivendo, que estou para viver. Uhum, A última que eu tive faz umas 3 semanas. Eu sonhei que eu estava indo num evento de uma pessoa conhecida, só que no meio desse evento tinha uma pessoa acamada. E eu não consegui distinguir se a agitação dela era de um endemoniamento ou se ela estava enferma, mas para você ver o grau de perturbação que aquele sonho era. Quando eu cheguei nesse evento, essa pessoa conhecida, ela veio no meu ouvido e cantou uma música de Davi. Eu não sei que música é essa, mas no sonho era uma música de Davi. uhum. Quando ela cantou sobre a música de Davi no meu ouvido, eu peguei ela pelo ombro e falei assim: "O Senhor Jesus te repreenda". Ah, E ela virou as costas para mim, saiu correndo e eu fui atrás dela. E eu comecei a lutar: meu "Não, o Deus. Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda". E eu fui: "O Senhor te repreenda", e a minha voz foi acabando. Quando eu acordei de madrugada, eu falei: "O que é isso, Senhor? O que é isso?". E é um sonho recorrente, né, de você eu já tive vários, assim, de você sentir a sua voz não sai, Não sai. e geralmente é quando há demônios no sonho, né. Eu já ouvi outras pessoas me contando sonhos bem parecidos, né, Lu. Uhum. E o que que a gente faz quando acontece isso? O que como foi que você, tipo, no outro dia acordou, Então, Li, não, eu acordei na madrugada, na própria madrugada? eu estava assim, ó, cansada, sabe, Li, eu estava exausta, parecia que eu tinha trabalhado aquela noite, né, o resumo de um dia exaustivo, carregado, sabe aquelas mudanças que a gente quando se muda Uhum, e carrega a cama, faz caixa,
bota as coisas no lugar, Aham. limpa, tudo no quando você muda, você faz tudo num dia só e E fica repetidas vezes. cansada, aham, É uma exaustão exausta. sem tamanho, e eu acordei desse jeito, eu falei: "Só que como você sabe, quando sonha com demônio, com manifestação", porque foram 2 sonhos de manifestações, acho que um intervalo de 3 ou 4 noites. Uau. Eu sabia que eu estava tendo uma luta, Uhum. e aí eu fui para os pés do Senhor. Eu comecei a orar e interceder: "Senhor, o que está acontecendo dentro de mim? O que eu não estou vendo que eu preciso mudar? O que eu estou vendo que eu não estou tendo discernimento?" Li, passaram 4 dias, passou uma semana, passou 2 semanas e eu intercedendo e nada. Falei com o meu marido, eu falei: "Ai, me ajuda, vamos", aí o Rai: vamos colocar isso diante de Deus, não é possível, o que está acontecendo?" Aí a gente começa a analisar: "Será que a gente está pecando? Aonde que a gente está pecando? O que que eu estou fazendo?" Uhum. E eu comecei a ficar aí eu comecei a entender, o espírito queria que eu acalmasse, para que eu pudesse ouvi-lo. Teve um dia que eu levantei, fiz as tarefas e eu vou ao supermercado. Era umas 10 horas da manhã, peguei no carro e eu lembro quando eu estava quase pegando o caminho para pegar a Via Expressa, eu lembro que eu comecei a falar dentro do carro: "Senhor, eu preciso saber o que que foi aquele sonho", para você ver os dias que já Como tinham que você passado. estava incomodada com aquilo, né. Não é um Incomodada. sonho que você consegue sonhar e, Não. tipo, esquece "Ah, não, deixa isso pra lá". É Ele um fica cisco, ali. é como fosse um cisco no olho, ele não te deixa em paz. Uhum. Você fica ali, sabe quando você tem alguma coisa nos olhos e você fica Aham. piscando, tentando tirar e passa água, põe colírio e parece que tem É areia um nos anseio olhos. de descobrir o que que aquilo significa, né. E dentro do carro eu me derramei ali, enquanto eu dirigia eu falava: "Pai, o que eu estou fazendo que o diabo está tendo legalidade para entrar? Aonde que eu estou falhando, Senhor?" Eu lembro que quando eu fui dar o sinal para começar e passar para outra parte, ele começou a falar: "Filha, você ainda luta com aquilo que eu já pedi para você largar. Você ainda luta com o controle. Você ainda tem medo de determinadas situações e eu já pedi para você me entregar. Meu Você Deus, precisa soltar e deixar que eu te guie." meu Deus. Não, Li. Aí eu me derramei no carro. Eu tive um encontro com uma pessoa a qual eu respeito muito a Nesse mesmo intimidade. dia? Não. Uma semana depois. Aham, O encontro foi na quinta-feira retrasada, aham. e a revelação tinha vindo naquela semana numa terça-feira. Uhum. A hora que eu encontrei com a pessoa pegou e falou assim: "Lu, eu vim com uma palavra em no carro enquanto eu dirigia, medo em excesso." Aí eu falei: "Não, então eu preciso te contar o que aconteceu comigo." Aí eu revelei o sonho para ela. Uau. Então, a palavra de Deus fala que aquilo que você vive também traz as confirmações. Uhum. Eu preciso soltar ali. Sim. O controle, o medo de muitas vezes o novo, por quê? O controle, ele justamente ele vem porque a gente tem medo. Então é melhor eu saber como essa Bíblia vai ficar, porque eu estou controlando, porque se ela não Uhum. sai daqui não vai estragar a imagem, não, ninguém mexe. Aí a Uhum. Lívia vem aqui: "Lu, você pode pôr a sua Bíblia lá?" Eu perdi o controle dela, porque o meu braço já não alcança, e se ela me perguntar alguma coisa, eu tiver que procurar, e se eu não souber e as câmeras estão filmando, isso é só uma coisinha muito pequena do controle. Eu estou falando de um movimento de um livro, imagina isso na vida, Meu enquanto Deus. sonhos, planos, tudo aquilo que você tem dentro de uma rotina. Uau. E o Senhor quer que Ele me pediu para que eu largasse. Então quem da história que eu vim, do controle, o controle ele quer esconder as suas fragilidades, e o Senhor quer que eu fique nu para Ele, nu Meu Deus. espiritualmente. Ele não quer mais que eu fique controlando e que a Bíblia fique em cima da geladeira, e se eu precisar buscá-la, eu vou levantar e vou pegar, e eu não vou ter medo. Então, é isso que ele queria que eu largue ele quer ainda, porque eu estou num processo, né, são os nossos processos. Ele quer que eu largue o controle e deixe que ele leve. Lembra que João falou: "Eu não sei da onde vim, não sei para onde vou, porque são as águas que me levam." Uau. Ele quer essa liberdade.
E por que que ele quer? Porque eu quero mais dele. E quando eu peço mais de Deus, ele também pede mais de mim. Uhum. E ele quer ter a liberdade na minha vida. Ele quer ter o fluir, aí eu vou lá e oro: "Senhor, usa-me, revela-me os sonhos, mostra-me os caminhos". Aí tá lá a Luana ainda com o controle de estimação: "Não, nesse lugar ninguém mexe não, Meu nesse eu não Deus, largo". meu Que Deus. que 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 profundidade é essa ali? Eu quero ir pra profundidade com boia, Uau! eu quero ir pra pro eu quero navegar no oceano com Meu boia. Deus, porque a gente tem medo de soltar mesmo, né, de Tem medo de mergulhar. soltar. Uau, essa foi maravilhosa, amei. Corte, pronto, um corte está pronto. Brincadeiras à parte, amiga, enquanto eu te ouvia, eu pensava que comigo, a palavra de Deus fala que o Senhor nos dá enquanto nós dormimos. Uau, Nos dá o quê? verdade. Nos dá o quê? Você orou tanto, você pediu, você revelou, falou que declarou que você e a sua casa sempre, constantemente estão orando para que Deus revele o oculto, para que Deus traga luz. E muitas vezes a gente ora essa oração, pedindo que Deus revele o oculto ao redor, mas muitas vezes ele quer, muitas não, gente, eu creio De que o todo o tempo coração, todo de todo é o sempre coração, sobre ele e a Lívia, ele e a Luana, por de todo o mais que nós coração. somos, o Senhor nos criou para vivermos em comunidade, e essa parte é importante, mas o alvo do Senhor é sempre o individual, né, o relacionamento dele com a gente. E eu acho incrível, amiga, como Deus ele é cuidadoso, porque ele te deu um sonho, ele te incomodou, ele ficou te instigando para você continuar perguntando, porque ele queria te revelar. E ele queria te revelar algo que você está pedindo para ele. E me fez lembrar do nosso sonho que eu vou contar agora, que agora é a hora. Vamos lá. Porque eu achei incrível, amiga, a maneira como naquele fim de semana o Senhor quis encontrar um lugar no seu coração que ele queria mexer. E que ele sabia que ele teria liberdade de mexer nesse lugar do seu coração, que você já tinha feito o que era para ser feito em relação ao que aconteceu, né, que era sobre perdão, sobre liberar, sobre ainda remover talvez uma coisinha que ainda tinha ali no fundo, que de alguma forma estava trazendo algo ruim para a sua vida, né, amiga. Verdade. E foi tão interessante que nessa época, desse fim de semana que a gente passou junto, eu estava num período de jejum, me preparando para essa ida, né, à terra prometida, de volta ao lugar onde o Senhor escreveu a maior parte da minha história, que foi na América, né. Tema para outro podcast, só para deixar eles curiosos. Eu vou fazer, tá, gente, eu estou esperando o Senhor me instruir, né, que a gente anda conforme o que o Senhor vai nos pedindo, a gente vai caminhando conforme aquilo que Ele vai nos pedindo, né. E até os temas desse podcast, eles não são preparados pela Lívia, eles são preparados pelo Espírito Santo. O Senhor fala e a gente vai seguindo o script dele, né, e é muito bom viver assim. E nessa época, nesse fim de semana, eu estava nessa consagração e eu estava sonhando muito, eu até compartilhei com você Verdade. a forma como Deus estava falando comigo, e eu anotando tudo, porque eu percebi, eu estava pedindo, né, para ele se revelar, para ele falar, para ele me instruir. E quando eu acordei, eu contei o sonho para a Lu, porque a gente compartilha muitas coisas, né, a gente estava passando um final de semana onde estávamos eu e ela somente, né, até os Uhum. maridos chegarem. Então a gente foi ali quinta-feira, ficamos quinta, sexta e sábado no nosso retiro. Ai, que Que saudade. delícia, meu Deus. E esses espectadores não saberão tudo que aconteceu nesses 2 dias, só os céus e os anjos saberão, mas foi Foi tremendo. dá saudade, né, amiga? Oh, Só de ver as fotinhas, oh, sério, gente, meu coração chega a maravilhoso. derreter. Faz outra vez, né, Senhor, faz de Faz de novo, novo, Senhor. porque, né, a gente não vive do maná que passou, mas é bom lembrar, né, É é bom bom. lembrar. E eu contei, falei: "Olha, Lu, eu sonhei assim, 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 e tal, tararã", e o sonho não tinha a Lu no sonho. A Lu não estava no sonho, mas quando eu comecei a contar para ela, a gente decidiu fazer o que a gente já está acostumada a fazer na nossa individualidade, né, na nossa vida pessoal, orar. E a gente foi ali, aos pés do Senhor, e a gente começou a orar.
E a Lu identificou algumas coisas, porque uma das coisas que eu sonhei, ela falou que tinha conversado com o esposo dela, acho que um dia antes, né, Uhum, sobre isso, uhum. que fez ela remeter o meu sonho a algo que ela estava vivenciando e que o Senhor já tinha incomodado ela em relação a uma pessoa. E aí quando a gente começou a orar, e ela começou a orar e liberar perdão para essa pessoa de novo, enquanto a Lu orava, eu só conseguia ver um bilhetinho, como se fosse uma cartinha assim, dentro de uma caixinha. Eu só via aquilo. A Lu orava, orava, e eu ali, em concordância, eu via o bilhete e a caixinha, o bilhete e a caixinha, e aquilo não saía. E enquanto ela orava, eu ia perguntando: Espírito Santo, o que é isso que eu estou vendo? É para me verbalizar? O que o Senhor, né? Por que que o Senhor está me mostrando isso? E aí, quando a Lu terminou de orar, eu falei para ela, falei, amiga, por acaso essa pessoa te deu algum presente, uma cartinha, talvez um cartão, e que você ainda tem esse objeto, essa cartinha? Aí ela falou: "Tenho". Falei: "Por acaso", já com vontade de rir, que eu amo a maneira como o Espírito Santo eu brinco que é a montanha-russa, né, do Espírito Santo, como ele sempre está nos ensinando através dessas experiências, né, e eu amo vivenciar isso. Eu falei: "Por acaso está dentro de uma caixa? Você guardou dentro de uma caixa?". E aí logo em seguida você falou, né: "Eu tenho quase certeza absoluta que sim, eu guardei dentro de uma caixa". E aí o Senhor deu discernimento para nós, para que ela revisitasse esse bilhete e fosse ali, porque claramente o Senhor estava mostrando que ele queria revelar algo. E aí quando passou o fim de semana, que a Lu voltou para casa, ela logo e eu falei: "Olha, chegar em casa, depois que você tiver a confirmação, né, se o Senhor te mostrar, me compartilha", porque a gente queria finalizar, né, aquela experiência, né, para para aprender, né, gente, tudo é aprendizado, né. Tudo E é aí isso. a Lu me manda mensagem com a foto, e ali tinha uma palavra-chave, né, Lu, Uma palavra. escrita em letras grandes. E, gente, eu fiquei pensando nessa experiência, né, amiga. Gente, era só um bilhete, era só uma palavra para nós, era só. Mas o Senhor, aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que a Bíblia fala que ele revela o oculto e o escondido, e ele não deixa nada que não venha à luz. Ele trouxe isso porque ele gostaria, ele desejava quebrar o poder daquela palavra escrita. Não era uma palavra só verbalizada, ela verbalizou essa pessoa no coração dela. E o Senhor é o único que consegue, né, amiga, sondar corações. Nós Ele não é. temos o poder de sondar corações, mas o Senhor sim. O Senhor tem. E aí a Lu orou. O que que você fez com aquele bilhete, amiga? Eu não lembro. Então, e ali a gente viveu tudo isso nesse final de semana. Aí eu falei: "Lia, eu vou chegar em casa e eu vou pegar essa caixa", porque o que que é essa caixa? É uma caixa onde eu guardo, cartas escritas de pessoas especiais. Até tem as, eh, cartinhas daquelas que a minha filha escreveu quando era pequena, as cartas de quando eu namorava com o meu marido, a gente trocava carinho por carta, né, porque a gente veio no tempo onde a internet não era Não assim como tinha hoje. WhatsApp. Vamos parar de falar, senão a gente entrega a idade. É, já entregamos Já depois dessa. entregamos. E aí eu peguei essa caixa, no fim do dia, fui com tempo e comecei a separar. Quando eu peguei o envelope e eu abri a carta, eu comecei a ler. Só que o que que aconteceu? A hora que eu li, o espírito testificou. Aí eu peguei uma foto, mandei: "Li, olha o que está escrito aqui". Uau. E tinha uma palavra daquilo que essa pessoa escreveu e ela usou para sempre. Foi um decreto. No mundo Aham. espiritual foi um decreto. Li, aquilo que você estava falando, não são só palavras. Não são. Não são só palavras escritas e não são só palavras verbalizadas, mas é aquilo que no mundo espiritual se conecta e faz uma verdade. Esse é a é o grande mistério que a gente precisa compreender, esse mundo espiritual, aquilo que foi ligado lá Uhum, aonde não era o plano de Deus. O que que eu fiz? Aquilo eu já tinha liberado perdão disso tudo que aconteceu nesse nosso retiro, uhum. e chegando em casa eu rasguei. E ali eu finalizei aquilo que estava escrito, para que eu não tivesse mais conexão nenhuma
de coração com essa pessoa. Uau, E ali se rompeu. uau. Como Deus é cuidadoso, né? E assim, Li, como a gente precisa saber o que está no nosso coração, precisamos perguntar para Deus o que há no nosso coração. Eu não sabia que estava no meu coração. Eu achei que já estava tudo Resolvido. resolvido. Eu conversei algo com meu marido em casa. A Lívia teve um sonho. A gente acordou, começamos a conversar. Aí ela falou, eu falei, Lívia, peraí. Não, peraí, o que você acabou de sonhar foi o que eu falei ontem para o Rai. Uhum, Como assim, Lu, você falou ontem para o Rai? É, tem alguma coisa muito interessante acontecendo aqui. uhum. E aí a gente começou a falar. Só que quando a gente conversava, a gente já sentia o Aham. mover. Nisso a gente se colocou de perninha de índio na oração e ali a gente começou a interceder. Uhum. A Lívia começou a declarar, a Lívia começou a falar, eu comecei a colocar diante do Senhor aquilo que eu perdoo e no mundo espiritual liberar. Mas eu Amém. não sabia. Mais uma vez, por que que isso aconteceu? Porque as orações é o quê? Senhor, revela o meu coração. Sim. Revela o oculto do meu coração. Revela as profundezas do meu coração. Porque pode ser uma coisinha muito pequena Uhum. que Deus deseja tratar e esse seja o motivo pelo qual nós não estamos chegando nos níveis que Ele nos convidou a viver. Sim. Sabe aquelas histórias? Poxa, eu ando, 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 mas parece que para. Parece que quando a minha vida parece que realmente vai fluir, acontece algo Uhum. e acaba tudo. Uhum. Por quê? Porque aquilo que está lá dentro é aquilo que a gente manifesta. Sim. Então, se você tem falta de perdão, tem uma raiz de amargura, uma mágoa, um rancor, pode ser que você ache que aquilo ali não tem problema nenhum. Mas enquanto no mundo espiritual, por quê? Satanás tem isso na mão. É um Uhum. argumento. Imagina que você está no banco dos réus, tem o mundo espiritual, o celestial e o mundo das trevas, e Deus é o juiz supremo. Você Uhum. está no banco dos réus e Satanás, o acusador, está ali, ó. Lá Aham. em 2014, ela viveu isso, só que ela Uhum. não perdoou. E é isso que ele me acusa. Ou aquela legalidade que no caso do bilhete, por mais que você estava É, desvinculada do relacionamento próximo com essa pessoa, que tudo que você tinha passado com essa pessoa, você já tinha liberado, né, verbalmente, orando, liberado a vida dela, mas como que você ia saber que aquelas palavras no mundo espiritual ainda tinha um peso e um poder de fazer algo, né, de mover algo dentro da sua casa, dentro e quando eu falo imagina dentro da sua casa, não é só da casa física, mas do coração, coração ali. porque ainda tinha alguma coisa ali que precisava de ser desvinculada para justamente não ter legalidade mais nenhuma sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre as suas lembranças, É, né. Eu lembro até que você verbalizou para mim que essa pessoa, ela por mais que teve momentos, né, onde ali o relacionamento era complicado, mas que ela também te trazia coisas boas que você passou na época, né, é. mas que te prendiam àquela velha Luana, né, aquela Luana que tinha, dependência emocional, que Isso vale a pena ressaltar ali, porque né. o que que aconteceu? Aquilo que você necessita, tem alguém que tem para dar. Só que aquilo que ela tem para dar, muitas vezes, entra em lugares que não deveria entrar. Uhum, Então, se você tem, no meu caso, eu tinha carência, eu tinha falta, eu precisava, ela entrou. Só que ela entrou e você acaba fazendo alianças com uhum. esse tipo de Uau, pessoa. E não é uma aliança que deveria ser feita, mas eu fiz pela minha imaturidade, pela, pelo, pela cura que eu necessitava, e ela entrou. E ela sabia que ela podia entrar porque o meu coração estava aberto. Porque oferecer aquilo que eu precisava, e ela ofereceu provavelmente de bom coração. Mas se eu tivesse relacionamento com Deus, se eu tivesse intimidade com Deus, eu teria entendido que o meu coração não era para ser entregue da forma que eu entrei. uhum. Mesmo que as intenções dela fossem boas, enfim, eu não sei o que passou, porque o Senhor fala que o único que conhece o coração verdadeiramente e profundamente é Ele. Então é Ele que trata com ela. Mas eu dei, e eu dei por completo Uau, para ela entrar. E aí foi feita uma aliança ali. Então você vê, houve uma aliança quando a gente começou a caminhar juntas. E é por isso que
não se resumia só num papelzinho que estava guardado, Era mas era representação. Uau. um decreto, uma aliança, foi assinado, né, que que tinha total liberdade para entrar. Uau. Como é importante essa questão da gente dar acesso, né, a palavra de Deus fala que de tudo que nós devemos guardar, a gente deve guardar o nosso coração. Né, e quando a gente fala coração, são as pessoas que a gente ouve, né. A voz que eu mais ouço é a voz que eu mais reconheço. Então, quando eu dou acesso a pessoas a pastorearem as minhas emoções, o meu coração, e essa pessoa a gente não tem como saber se as intenções dela são puras ou não, só o Senhor pode, né, apurar essas intenções. Mas glória a Deus que Ele é um pai que ama, que cuida, que nos conhece. A Bíblia fala, né: "Senhor, sonda-me e conhece tudo que há em mim". Essa é uma oração que eu acho que a gente deveria fazer constantemente, né, porque eu sinceramente, eu não sei o que está dentro de mim por completo, nem a gente sabe, né, o que a gente necessita por completo. Só o Senhor pode Só o Senhor. suprir, só o Senhor pode entrar em lugares dentro da gente que só Ele tem esse acesso, né, e glória a Deus por isso, né. Glória a Deus por isso, porque a cura, o perdão, a restauração, as revelações, elas estão aí disponíveis para nós. Nós só precisamos de buscar, né, Lu, de pedir. Eu acho que a gente pode ser mais intencional em relação a essa mordomia de como Deus fala com a gente. Eu creio que os sonhos, Deus continua falando através de sonhos, principalmente hoje na nossa geração, onde nós estamos tão ocupados, tão distraídos, são tantas vozes, e enquanto a gente dorme, a gente consegue desacelerar, né, mesmo não intencionalmente, tem gente que até tem que tomar remédio para dormir, imagina, né, não é uma crítica, né, eu sei que cada um tem um diagnóstico, mas, o nosso nível de alma agitada, ele é tão grande, que muitas vezes durante o dia nós não conseguimos perceber a voz de Deus, né. Verdade. E muitas vezes o Senhor, ele nos persegue, ele nos deseja tanto, que ele dá a graça de nos falar, de falar conosco em meio aos sonhos, né. E você sabe, ele será que tem tempo de eu contar um testemunho que eu Tem, tenho? tem. A gente pode ficar aqui 5 horas, amiga. Podcast de si, tô brincando. Tá tudo sob E controle aí, minha equipe? Yes, very good. eu tive um sonho em Essa frase ficou tão boa, gente, eu amei falar isso. qual? Tá tudo certo, minha equipe? Eu tenho equipe, gente, vocês não têm Uau, noção. que Gente, sério, vocês não. It's about him, it's all about him. Vamos. It's all about him, canta, Sam. it's all about him, Plateia, it's vamos. all about him. Gente. Não, isso eu vou falar antes do seu testemunho, amiga. É tão bom confiar em Deus, né, tão bom Obrigada, obedecer os Jesus. primeiros passos, entendeu, que se vocês Obrigada. não sabem o que acontece nesses bastidores. Hoje eu gravei ali no meus stories um antes de como começa um podcast, amiga. Eu Uau, filmei o aspirador de pó, o pano de prato, a que organização da casa, né, começa assim, do simples, né. É verdade. todo um preparo de um ambiente natural, mas também de um ambiente espiritual para que o Senhor possa mover, né. E eu estou muito feliz hoje, gente, eu quero fazer esse agradecimento, aproveitar esse momento para agradecer. Já agradeci antes, já dei pão de queijo para eles, já dei bolo, entendeu? Já dei cuca de banana, já dei café de chocolate, já dei café de French vanilla importado. Ô, glória! A coisa aqui tá boa, gente. Comida é coisa de mineiro, né, Glória a mineiro Deus. gosta de mesa farta. Eu já agradeci eles fora das câmeras, né, mas eu quero fazer um agradecimento novamente pelo meu amigo Luciano, Esposa, ela queimou em mim. pela Sandrinha, que liberou o seu esposo maravilhoso para estar aqui me abençoando, Obrigada, fazendo Jesus, essa pela vida parte dos amigos. técnica que eu tenho sofrido tanto, só Deus sabe, meu Deus. Quem tem amigo tem tudo. Gente, eu era a montadora do podcast.
a que convidava os convidados, a que preparava a casa, a que edita, eu ainda edito. Meu Deus. Então, assim, não é uma murmuração, glória a Deus que Deus me escolheu para essa missão e eu amo, Amém. mas gente, fácil não, gente, Não não é imagino, não fácil. deve Então, ser assim, fácil. amigos, meu Não é Deus, fácil. obrigada de novo, vou agradecer amanhã de novo, vou mandar o WhatsApp de novo, vou agradecer a próxima vez que eu ver, vou continuar agradecendo, porque agora o Senhor me deu uma equipe, né. Glória a Deus por isso, olha a cara Glória a dele. Deus. Glória a Deus, Foi tu que falou. primeiramente Deus, segundamente o lixo. Isso mesmo, gente. Se não fosse o meu marido, primeiro Deus, depois o Richard e depois o Luciano. Pronto, colocamos a hierarquia aí dos agradecimentos. E se tudo trocar essa equipe por outra, Não, jamais, tem que ser melhor. misericórdia. E eu não vou editar essa parte não, isso vai ficar. Vai ficar. Que bênção, glória a Deus. Glória a Deus mesmo, né. Deus é maravilhoso, né. Ele é. Ele provê todas as Ele é. coisas, ele só precisa da nossa disponibilidade, né, amiga. Mas conta pra gente, Só um amiga, coração o seu disponível. testemunho, porque nós queremos te ouvir. Então, em janeiro, eu persisto com as minhas orações, né, porque uma das coisas que eu temo é aquilo que pode estar habitando dentro de mim e estar me conduzindo a lugares ou caminhos que não deveria estar. Em janeiro, eu tive um sonho seguinte: eu estava numa casa muito, 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 ela não era uma casa boa, era uma casa ruim, era uma casa com pouca luz, era uma casa que tinha umas madeiras jogadas no chão, era uma madeira, sabe, com fundo do chão sem, como que fala? Sem contrapiso. Aham. É como fosse uma casa em construção, mas ela não foi terminada. E eu lembro que o meu pai passava pelo cantinho e ele passava rindo, e eu falei: "Por que que você está rindo, pai?". Só que eu estava sentada dobrando as minhas roupas de quando eu era criança. Uau. Roupas muito velhas, elas eram, e eu começava a dobrar, e assim, ó, olhando para o meu pai e dobrando: "Pai, por que que você tá rindo? Por que que você tá rindo?". E eu estava desesperada, desesperada. E foi tão lindo ali, porque esse foi uma das revelações que o Senhor me deu imediato. Quando eu abri os olhos, eu acordei muito assustada, porque eu estava num lugar que era uma construção que estava mal acabada, Uhum. e eu estava dobrando roupas de quando eu era criança e eu era adulta. Por que que eu Uau, estava com essas roupas? uau. E aí o Senhor revelou. Aí o Senhor falou sobre sentimentos que eu não poderia mais deixar que fizeram parte do passado. Porque enquanto eu dobro as roupas, eu guardo sentimentos. Eu Hum, guardo uma roupa que já não é mais, já não serve mais em mim. Ele começou a revelar tanta coisa ali. Ele começou a revelar tanta coisa. E aquele dia eu falei: Senhor, tudo isso, Senhor, tá aqui, tá entregue nas tuas mãos. Só que quando eu fiz isso ali, eu me senti tão diferente. Eu me senti tão diferente. Imagina que pequenos sentimentos que te assombram, coisas que você leva para sua vida, e eu ali dobrando as roupas de quando era criança, em vez meu de Deus. passar essas roupas para frente, vestir roupa Uhum. Meu Deus. adulta, porque eu estava adulta, estava vestida como uma adulta, mas dobrando. Uau. E ali eu entreguei para o Senhor. Então, a gente não pode deixar os Não. sonhos, o Senhor quer nos revelar. E Amém, a cura vem também através do sonho, porque nesse dia eu entendi que eu estava sendo curada de algo específico que eu estava colocando para o Senhor amém, enquanto um sentimento, e amém, Ele cuidou. amém. E a cura, ela muitas vezes a gente vai achar assim: "Eu vou participar daquele movimento, porque vai acontecer. Eu vou participar daquele outro movimento que vai acontecer". Eu quero te dizer uma coisa: a cura pode acontecer do jeito que Deus quiser. É verdade, Cura pode acontecer enquanto você estiver tomando um banho e a presença toma conta. é O verdade. Senhor pode sim usar um terapeuta, o Senhor pode sim usar um conselheiro, o Senhor pode usar um médico, o Senhor pode usar um amigo, o Senhor pode usar o teu vizinho, o Senhor pode usar
o profissional de um estabelecimento, o Senhor pode usar você saindo na rua e se deparar com uma situação, você pode receber a cura enquanto dirige, você pode receber a cura enquanto vai ao supermercado. O que você precisa saber é o quê? Deixa Deus te curar. Amém. Deixa Deus entrar nesses lugares que você tem falado Amém. e colocado em orações. Deixa Ele. Amém. Não coloca Deus numa caixinha e diz assim: "O Senhor vai me tratar assim e o Uhum. Senhor vai entrar nesses lugares". Fica pronta para Ele. Amém. Se coloca nesse lugar. Fala para Ele: "Senhor, tá aqui minhas dores, tá aqui os meus medos". Eu até quero corrigir, ele que quando eu dei o testemunho daquele sonho que o Senhor me revelou sobre o controle, Uhum. a pessoa que veio falar para mim disse que era preocupação em excesso. Preocupação em Em excesso, excesso. que era o que eu estava Uhum. vivendo naquele sonho e ela não Uhum. sabia. Só para arrumar, porque às Uau. vezes fica confuso. Sim. Então ele não eu, Luana, não tem como descredibilizar um sonho. Tem sim, como Eclesiastes fala, que há os Uhum. sonhos depois de um dia de trabalho, de cansaço, de exaustão, mas nem todos são Sim. resumidos nessa maneira e nem todos são ou que tudo é uma revelação. Sim. Mas a gente precisa, mais uma vez, a gente fala daí do relacionamento com Deus, Yes. da intimidade com Ele. Sim. A nossa vida se resume nessa palavra, né, Li, o Sim. relacionamento com É. Deus. Não é algo pronto. E deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso que eu tô falando e dividindo, assim como a Alita, tudo que ela falou e dividiu, isso não são métodos ou técnicas para você conquistar na sua vida. O nosso principal objetivo é aqui. Nós vivemos isso, estamos vivenciando as construções que Deus está fazendo nas nossas vidas, mas o nosso principal objetivo é te dizer da onde saiu tudo isso. Sim. Tudo saiu, sabe do quê? Do relacionamento com Deus. Sim. Nós vamos sempre buscar te provocar a se relacionar com Deus e pedir para Ele para saber e te revelar aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Seja em sonhos, seja na palavra, seja no movimento, eu não sei, mas ouve Deus falar com você. Amém. Amém. Se relacione com Ele, consagre sua vida. Abra os olhos já convidando Ele para Amém. participar da tua vida, convidando o Espírito Santo. Faça do teu dia, não deixe as preocupações e os anseios tomarem conta. Faz o que Paulo nos ensina, enche a tua mente daquilo que é bom e maravilhoso. Não Amém. deixa as preocupações tomarem, porque se você não pensar no que é bom, o que vai pensar? Vai pensar no que é ruim. Tenha o teu tempo de intimidade com Deus. Amém. Vai lá e fique nu para Ele. O nu que eu falo é, tá aqui, Pai, hoje eu tive inveja, hoje saíram palavras da minha boca da qual eu me envergonho. Fica nu para Ele Amém. e jejua, consagra. Diz para tua carne assim: hoje você não vai fazer isso. Deixa o teu espírito vulnerável à voz de Deus, suscetível aos movimentos que Ele quer fazer na sua vida. Amém. Não viva sem isso aqui. Amém. Isso aqui é a verdade. Amém. Isso aqui diz como você deve seguir, como você deve agir, como você deve ser nas áreas que Deus te levantou. Não deixa de meditar. Não precisa maratonar. Amém. O mais importante da Bíblia, como a própria Bíblia fala, como a própria voz do Senhor fala, que você não leia e não seja uma conduta de vida, mas que você leia e ela seja a sua conduta. Deus, como que eu vou aplicar isso na minha vida hoje? Como que eu vou fazer isso ser uma verdade na minha vida? Eu vou começar hoje. Se você está lá em Tiago 3, 4, diz que a sua língua é um órgão que pode causar danos. Como que vai aplicar isso na sua vida? Vou começar a Uhum. observar o que eu estou falando. Não é só ler por ler, né? Ler, eu É, já li, eu li 5 capítulos, li 10, mas aplicar aquilo para nossa vida aplicar, Lê. pessoal, né? Aplicar. Eu dei exemplo do Tiago, porque ele é um exemplo muito claro sobre a língua, Prático, sobre né? o cuidado. Então, Sim, mas tem, meu Deus, tem de Gênesis a Apocalipse, essa só de palavra ensino. é maravilhosa. Eu não canso de dizer que eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Hoje eu orei e falei: "Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é luz e lâmpada para os meus Amém, pés". amém. Eu li uns salmos esses dias, eu não anotei, mas vou, sempre deixando na descrição, que fala que a palavra de Deus ela é pura, ela é puríssima e ela é refinada no fogo.
A palavra de Deus é o lugar mais confiável. A Lívia tem uma opinião, ok. Minha opinião não vai conseguir transformar a sua vida. A Lu pode ter uma opinião, até mesmo as nossas experiências, por mais que podem te edificar hoje, elas não têm o poder de transformar, mas a palavra de Deus sim. A palavra diz que ela é como a água, ela limpa, ela lava. É maravilhoso, É ela maravilhoso. instrui. A palavra de Deus, ela é luz, é luz. Onde eu devo andar? Ela é uma lanterna, eu não sei onde eu estou pisando, mas eu olho para a palavra de Deus e ela me respalda, ela me diz: "Vai para lá, vai para cá". E o relacionamento, né, Lu, quando a gente fala de sonho, em todos os textos que eu li sobre sonhos, né, a gente vê como que o Senhor derrama a sabedoria através do quê? Do relacionamento que a gente tem com Ele, né. Verdade. Em Provérbios fala, né, que se você quer sabedoria, grite bem alto, peça bem alto por ela, que você vai receber. Amém. Então, hoje eu quero finalizar esse episódio agradecendo. Já! Ai, né, vamos, quantas horas mais que a gente pode Já! ficar? Vamos fazer a parte 2. Acho que Poxa! vale a pena, hein. Eu nem contei o meu sonho, o sonho mais profético que Deus me deu na minha vida, mas vou deixar para o próximo. Quem sabe eu faço um mini, né, uns 10 minutinhos ali e É. tal para contar, só para deixar o pessoal curioso, mas é tremendo, né. Eu vou contar só essa partezinha, aí não resisto. Eu tive um sonho 10 anos atrás com uma pessoa que não era minha amiga, era uma pessoa que eu conhecia da igreja que eu converti. E esse sonho, uma das coisas que eu sonhei, coisas bem simples também, não tinha simbologia espiritual, cobra, essas coisas assim que a gente já identifica, né, que é algum ataque, alguma coisa. Eu sonhei com a casa dessa pessoa. E quando eu chamei essa pessoa, porque eu orei, o Senhor falou: "Conta, conta, porque pode ser algo importante para ela". Nesse sonho eu vi flores, hortênsias azuis, aquelas bem típicas de lugares do Uau! interior, frios. Aqui em Santa Catarina tem muito, e nos Estados Unidos também. E essa pessoa mora nos Estados Unidos. E eu nunca tive relacionamento com essa pessoa. A gente não era amiga, eu só conheci ela dessa igreja que eu me converti. Mas segui ela no Facebook e tudo, chamei e falei: "Olha, eu sonhei com você, gostaria de contar o sonho, porque pode ter algum significado, né, então eu quero contar". Aí ela falou: "Não é normal as pessoas sonharem comigo, então quero muito ouvir esse sonho". Dei meu número para ela, ela me ligou, contei o sonho, ela orou por mim. Na época eu entendi por que que Deus me conectou com ela, porque eu estava passando um período muito difícil na minha vida emocional, estava passando por uma depressão muito profunda, e o meu casamento também estava bem abalado. E de tudo as trocas que a gente fez ali do sonho, eu entendi que o Senhor me conectou com ela para que ela orasse comigo. Uau! Porque nessa época eu não Uau! tinha apoio, eu estava bem sozinha, caminhando bem sozinha. Eu ia à igreja, mas eu não tinha feito amizades onde eu tinha confiança de contar a minha vida e me abrir. E aí ela orou comigo, eu desliguei o telefone, chorei muito, porque eu vi que o Senhor ainda estava olhando para mim, que Ele não tinha deixado de olhar, que Ele estava vendo o que eu estava passando, e Ele Meu estava enviando Deus! socorro. E depois de 10 anos que se passaram esse sonho, a gente se reconectou. Ela postou um vídeo, no Instagram dela, e nesse sonho que eu tinha tido 10 anos atrás, eu vi um piano. Eu vi, acho que foi um ou 2 pianos que eu vi no sonho, e quando eu contei o sonho para ela, ela falou que tinha piano na casa dela. Meu Deus me Deus! mostrou detalhes da casa dela, que o filho dela estava dormindo no porão, porque ela estava em construção. Quando eu contei o sonho para ela, ela falou: "Lívia, estamos em construção, eu comprei um outro piano", lembrei. "Eu tenho um piano, mas eu comprei um outro piano e eu preciso levar esse piano para o andar de cima. Então meu filho que dormia lá, eu pedi para ele trocar e ele foi para o porão". E no sonho, uma das primeiras cenas que eu vi foi o filho dela, que eu conheci pequenininho, né, hoje já é grande, no porão. Então, assim, eu vi detalhes da casa dela, Deus me levou na casa dela. Meu Deus! E aí as flores de hortênsia, amiga, Meu Deus! quando eu contei para ela a segunda vez, quando eu vi o vídeo dela do agora recentemente, julho do ano passado,
ela tocando piano, eu fiz um comentário, falei: "Uau, que linda a música, ela compõe músicas lindas, que linda a música, nunca vou esquecer daquele sonho que eu tive com você com esse piano". Quando eu escrevi isso, ela me chamou e falou: "Lívia, você pode me contar esse sonho novamente?". E nessa época, amiga, você já sabe que a gente está caminhando junto de 1 ano para cá mais próximo, né, 2 anos eu acho, que a gente está mais próxima, né, uma da outra. Apesar da gente já ser amiga há vários Há anos, mais né, de 10 há anos. mais de 10 anos, você sabe que eu estava num período onde o Senhor estava trazendo uma nova estação pra minha vida. Eu estava muito atenta às conexões, às pessoas que o Senhor estava trazendo para perto de mim. Não era mais uma coisa aleatória, eu estava muito perceptiva dos movimentos que Deus estava fazendo na minha vida. E aí, quando ela me pediu para fazer essa ligação, eu entendi na hora, instantaneamente, que era o Espírito Santo. Meu Deus. E aí a gente Meu fez essa Deus. ligação e é a parte mais linda, assim, que eu fiquei: "Meu Deus", eu falei: "Jesus, tu és maravilhoso, ninguém faz o que o Senhor faz". E ressaltando o sonho, né. Essas hortênsias que eu vi na casa dela 10 anos atrás, amiga, ela só havia 1 ano, pela primeira vez que ela plantou no quintal dela. 10 anos atrás não existia nem a semente da hortênsia. Só que Meu Deus Deus do mostrou céu. 10 anos atrás, as hortênsias grandes e lindas e maravilhosas em frente à casa dela. 10 anos atrás. Quem é esse Deus que revela o futuro no passado? Que nesse caso, Deus revelou o futuro no passado, né. Um sonho de 10 anos atrás, e esse ano, em junho desse ano, foi junho, né, que eu fui para os Estados Unidos? 4 de Foi julho você junho. Meu voltou. Deus, como eu esqueci. É. Em junho desse ano eu pude passar uma semana com essa minha amiga querida, que através desse sonho de 10 anos atrás, no ano passado, quando a gente se reconectou, ela me conectou com pessoas específicas que têm me mentoreado, pessoas específicas que Meu têm me Deus. equipado para o chamado que o Senhor tem para minha vida. Meu Deus. Quem é esse Deus? Através de um sonho. Um Imagina se eu sonho. tivesse acordado e falado: Um sonho. "Não, a Soraya, eu não tenho relacionamento com ela, eu já não vejo ela há anos, como que eu vou". Não, deixa isso pra lá, nada a ver. Eu não estaria vivendo muitas das coisas que eu estou vivendo hoje. Esse Deus é poderoso. Ele é maravilhoso, ele é Meu Deus, Lívia. maravilhoso, ele é maravilhoso. Eu quero te incentivar, Amém. primeiro de tudo, a você se relacionar com ele. Amém. Não é difícil. Orar, falar com Deus é como a gente está aqui. É simplesmente um diálogo. É você abrir o seu coração e falar o que você está sentindo. Como Verdade. você fala para um amigo: "Ah, Lívia, eu não tenho amigo, eu nem sei o que é ter amizade". Ai, tem alguém que está com muita vontade de se relacionar com você. A Bíblia fala que ele nos amou primeiro, por isso que nós podemos amá-lo. Ai, meu Deus, Ele que sempre maravilhoso. desejou estar com a gente, mesmo quando a gente estava longe, ele sempre desejou. Então eu quero te convidar a você começar a desenvolver esse relacionamento com Deus, o Deus da Bíblia. Amém. O Deus da Bíblia. Se você tem uma Bíblia em casa, comece a ler. No celular você pode baixar uma Bíblia, Verdade. tem inúmeras versões, tem versão com a linguagem de hoje, tem versões mais fiéis à linguagem original. Você vai escolher a forma melhor para você. Tem. Você pode ouvir a palavra. Hoje em dia não tem desculpa, né, amiga? Não tem. Nós temos acesso Tem. a conhecer o Deus da Bíblia. Comece, se você tem sonhos, comece a anotar esses sonhos. Não desperdice a oportunidade de receber revelações de Deus para a sua vida, cura, como nós testemunhamos aqui, instruções, livramentos e acesso a conexões, a pessoas que Deus quer conectar na sua vida, talvez nessa época que você está vivendo, como aconteceu comigo. Verdade. Então comece a anotar os seus sonhos, se você tem alguém de confiança, ore com essa pessoa, compartilhe o sonho. Muitos sonhos a Lu já sonhou comigo, com a minha família, compartilhou. Alguns desses sonhos eu entendi imediatamente, outros estão anotados, aguardando, né, o momento que o Senhor quer revelar aquilo que ele mostrou no sonho, mas não deixe
que o engano, né, de talvez percepções, ideias que foram passadas para você antigamente de dizer: "Não, sonho é coisa da carne, sonho é algo humano". Muitas vezes é, como a Lu falou, né, Eclesiastes tá aqui fala, na né? palavra, mas que nós possamos pelo menos dar a oportunidade de colocar à prova, de colocar diante daquele que revela o oculto, aquele que sabe Verdade, todas as coisas, para que a gente possa experimentar verdade, as experiências, as revelações, as instruções que ele tem para nós. Amém? verdade. É isso. Obrigada, amiga, por mais uma vez você se disponibilizar em estar aqui, em doar o seu tempo, que não é só esse tempo que a gente está aqui, mas todo o preparo, né? Amém, Todo o zelo, todo o temor que você carrega de poder falar de algo tão profundo que é a palavra de Deus, amém, compartilhando as suas experiências, compartilhando aquilo que você tem vivenciado no seu dia a dia amém. e os frutos, né, amiga, que a gente vê na sua vida. Você sabe que eu te admiro muito como mulher de Deus, como mãe, como esposa e principalmente, amiga, como amiga e a minha companheira de oração, que nós duas somos, né, as véia do coque, gente. Ela não parece uma véia do coque. Hoje eu tô com um coquinhozinho aqui, um óculinho, eu até pareço mais uma velhinha Mas do que ela. espiritualmente ele tá. Né, né? Nós somos as véias do coque, gente. Nós somos, a gente ama esse lugar, Amém. né? E é através desse lugar que a gente tem escolhido viver que nós temos experimentado, né, amiga? Ouvido a voz dele, Ouvido a voz dele. temos sido guiadas por ele. Amém, E nesses momentos ele tem dado visões, amém, ele tem dado instruções. E, Li, eu quero te agradecer de todo o coração por me amém, dar a honra e o privilégio de caminhar. amém, Li, que você continue a fluir no Espírito no lugar que o amém, Senhor te levou, que o Senhor está te convidando. amém, Você sabe que o Senhor é contigo. amém, E você estava dizendo assim, o quão difícil e desafiador. E eu entendo que não é como uma murmuração, mas é desafiador, porque agora o material pronto vai aparecer, é verdade. mas há toda uma entrega. E eu não vou falar de parte física, mas da espiritual, de consagração, de busca, para saber aquilo que Deus deseja que seja feito nesses lugares que você Amém, tem feito aqui na sua casa. Que o Espírito Santo continue a te mover, Eli. amém, Que ele continue a fluir através da tua vida. Que ainda que os dias difíceis cheguem, mas amém, você não se amedronte. amém, Que você lembre quem que te sustenta. amém, Ainda que as mentiras do inferno tentem te paralisar, mas que você lembre de quem você é filha. amém, Que você lembre para quem você serve. amém, Em nome de Jesus, Li, que você amém, continue a tocar nos corações pelo que amém, Jesus tem feito na tua vida, porque você tem tocado em corações. amém, Você tem temor, você tem a busca pela verdade, você quer falar da palavra, você não amém. quer falar de achismos, rótulos e experiências de terceiros, Deus me mas livre. falar daquilo que Deus colocou no teu Amém, coração. Que você continue, amém. Ele, seja forte e corajosa. Yes, Continue, permaneça em yes, nome de yes, Jesus, tu e a yes, tua yes. casa. Amém. Porque para Serviremos ao Senhor. que essa mulher tá aqui, tem um marido, tem filhos, Yes. tem muita coisa por trás para que tudo isso Amém. aconteça. Amém. Glória a Deus. E a tua Glória a Deus. casa ilustra. E é por isso que Amém. você está aqui, porque ela tem uma casa alicerçada Amém. É no tudo Senhor. sobre Ele. Sempre, sempre, sempre. Amém. Te E amo. você, I love you. I Para love you too. finalizar oficialmente, amiga, você pode liberar, eu vou liberar junto com você, porque eu creio que é uma unção, é Amém, um despertar. Vamos amém, orar e liberar para que o Senhor comece a trazer sonhos e revelações para quem está nos assistindo hoje. Se você quer se amém. aprofundar mais no Senhor, nós temos um grupo também, que eu vou deixar Verdade, o link ali se você quiser participar, é gratuito verdade. para você, como mulher, como principalmente é para mulheres esse, tá, gente? Nós temos também que criar, né, um grupo aí de homens, né? Vamos incentivar os nossos maridos. Mas eu vou deixar o link para que você possa estar junto conosco, orando, conhecendo a palavra. Amém. Mas se você também quer se aprofundar mais em conhecer ao Senhor através das nossas experiências, vou deixar também o arroba aqui da Lu, que ela sempre Amém. está compartilhando ali,
né, ensinando mulheres, ensinando Amém. sobre filhos, casamento, a palavra. E ela tem um podcast maravilhoso, gente. Carta Aberta Podcast, com a mesma equipe que está Eu aqui ia dizer hoje. agora da China. Vou contar um Vamos segredo. contar um É a segredo? mesma A equipe. mesma equipe. Vocês já perceberam, né, que é excelência pura aqui, né? Vou deixar o arroba também do Carta Aberta, que esse podcast eu não perco. Muitas vezes eu não consigo estar ao vivo devido às demandas da vida, mas eu faço questão de quando eu vejo ali a data, eu não marco nada, Amém. sento aqui no meu sofá, ligo a minha TV e vou ali Amém. receber das Glória a Deus. maravilhas, Que desfrutar honra. e receber e crescer. E olha, esse último episódio, todos, né? Mas esse último episódio, gente, vou deixar o link para vocês, tá? Vai lá, você é solteiro? Meu Deus, que testemunho! Você está esperando o Senhor restaurar, fazer de novo na sua vida. Talvez você teve uma experiência aí de separação, de divórcio. Você precisa ouvir aquele Verdade. testemunho, né? Que Precisa. tremendo. E também Amém. quero te convidar a voltar alguns episódios. Nós fizemos uma série de 3 episódios que são os pilares da fé. Nós acreditamos, né? Oração, palavra e jejum é o que sustenta a nossa fé. No dia mau, o que vai sobrar? O que vai nos sustentar? Qual é o alicerce que vai sustentar a nossa vida, a nossa casa, Verdade. os nossos relacionamentos? Então, deixo esse convite. Então, vamos orar, amiga, e liberar. E assim a Amém. gente finaliza esse episódio maravilhoso, que não tá dando vontade de terminar, não. Ah, que gostoso, gente. Que casa aconchegante, Né? meu Não Deus. tá tendo, não tá dando vontade não de acabar, né? Que Mas delícia, glória a Senhor. Deus por isso. Amém. Você quer que Amém. eu ore, amiga? Você ora em nome de Jesus, Amém. amiga. Amém. Amém, Pai. Aleluia. Obrigada, Senhor, eu Jesus. quero orar por todos aqueles que estão ouvindo nesse momento. Eu quero orar, Senhor Deus, para que o despertar Amém, Pai. venha sobre a vida de cada um. Sim, Jesus. Deus, eu quero orar pelos sonhos que serão gerados. Amém, Eu Jesus. quero orar pelas visões, eu quero orar, Senhor Deus, pelo relacionamento contigo, Sim, Deus. assíduo, constante e diário. Sim, Pai. O relacionamento contigo que traz as revelações, o relacionamento contigo que traz as verdades, Amém, o relacionamento Jesus. contigo que cura, o relacionamento contigo que instrui, o Amém. relacionamento contigo que guia, o relacionamento contigo que traz vida, o relacionamento contigo que traz amparo, Amém, o Jesus. relacionamento contigo, Senhor Deus, que traz sopro, ânimo, renovo. Eu quero orar, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que a partir de agora, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem gerado na vida de cada um não venha ser dado como Sim, coincidência Jesus. ou coisas ocasionais, mas que cada um que receber de ti, Senhor Deus, coloque diante de ti e pergunte: Deus, o que é para eu fazer com Sim, isso que o Senhor me deu? Jesus. Sim, Pai. E isso se trata do que, Senhor Deus? São coisas aleatórias ou são realmente um direcionamento do Senhor? Sim, Seja Jesus. ousado. Eu quero orar, Senhor Deus, pela Em ousadia, nome a de coragem Jesus. de usar os dons e talentos que Deus deu, de orar, Senhor Deus, por aquilo que Deus quer revelar. Amém, Deus, Jesus. eu creio que o Senhor tem muito a derramar sobre a vida dos teus. Amém, Mas Jesus. muitas vezes, pelo sentimento de incapacidade, inferioridade, subestimar quem são, Senhor, não usam, não desfrutam da tua presença, não desfrutam daquilo que o Senhor tem. Eu quero orar agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me Amém, deu. Pai. Em Eu nome de quero orar para que isso Jesus. seja repreendido no Sim, nome do Deus. Senhor Jesus. Para que nenhum sentimento de incapacidade venha Em aprisionar, nome de Jesus, ó venha Deus. amordaçar, Sim, mas que Paizinho. sejam livres em Jesus. Amém, Livres em Jesus. Jesus para fluir no Espírito, Sim, livre Pai. para proclamar o Evangelho, Em nome de livres, Senhor Deus, para Jesus. declarar cura, livres para expulsar Em demônios. nome No de nome Jesus. santo de Jesus eu oro. Eu Obrigada, oro, Pai. Jesus. Eu oro, Senhor Deus, por sonhos Sim, Deus. proféticos. Sim, Eu Pai. oro, Senhor Deus,
pelas interpretações vindas do alto. Sim, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus. Eu oro para que seja um novo tempo de Sim, intimidade, Pai. em ouvir o Pai e ser guiado por Ele. Sim, Deixando Jesus. as águas levarem, as águas do Espírito, o fluir do Espírito, o Obrigada, direcionamento Jesus. do Espírito. Em nome de Jesus, enche os lares, Jesus. Pai. Enche os lares, Enche, enche os Jesus. cômodos, Enche, esse Jesus. altar, o altar, Deus. Que Enche, Pai. neste lugar comece a adoração, os cultos ao Senhor, Sim, a Deus. busca, a intimidade. Pai, em nome de Jesus, eu começo agora a orar, Senhor Deus, para que as famílias comecem a se juntar, Pai, Em para nome de cultuar o Senhor, Jesus. porque isso começa no lar. Eu Sim, oro, Pai. Senhor Deus, para que tu comece a fazer uma grande obra, Sim, para que os Jesus. Faz outra missionários vez, comecem Pai. a sair de seus lares, Em os nome de profetas, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, os ministros de louvor. Sim, Deus, em Deus. nome de Jesus, começa a fazer, Pai. Começa a fazer algo novo. Em Começa a nome de levantar Jesus, Pai. homens, mulheres, jovens e crianças. Sim, Deus. Comecem, Senhor Deus, a dar coragem, a derramar coragem e ousadia sobre a vida deles, para que as escolas, os jardins de infância, Ah, as Jesus. profissões, os estabelecimentos comecem a ser Ah, impactados. Deus, em Deus, em nome de nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus, Pai, que todos esses que temem e te buscam, onde eles estiverem, Pai, o ambiente será mudado, o Amém, ambiente Deus. será modificado, Eu porque creio, é sobre Senhor. o que eles Sim, carregam, Deus. é Eu creio, sobre eu a creio, Pai. presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor Deus, Jesus. começa a fazer algo novo, começa a Começa, fazer, Senhor, Senhor. começa a Eu creio, movimentar, Senhor. Eu começa a creio, levantar Pai. os esposos e as Obrigada, esposas Jesus. juntos, Senhor Sim, Deus, Deus. para buscarem o Senhor, ter uma vida santa em Sim, casa, Deus. aonde os filhos, Senhor Deus, são inspirados a fazerem, Senhor Deus, por onde passarem. Começa, Senhor Deus, fazer na vida dos filhos, Em Senhor nome Deus, de as Jesus, tuas ó promessas. Deus. Começa a usá-los, Deus, em coragem e ousadia. Sim, Pai. Começa a usar as nossas crianças, meu bom Ah, Senhor, em Senhor, nome para de Jesus, ministrarem seus Pai. amiguinhos, para Sim, falarem do Senhor. amor de Jesus. Senhor Deus, começa a fortalecer as amizades verdadeiras, Senhor Sim, Deus, as Paizinho. amizades aliançadas contigo, Sim, amizades Deus. que impulsionam, encorajam e nos levam mais perto de Em Jesus. nome de Jesus, ó Pai. Amizades que nos chamam para orar, amizades que nos chamam para jejuar, Sim, Pai. amizades que nos chamam para evangelizar. Senhor Deus, começa a fazer a diferença Em aonde nome nós de estamos, Jesus, ó Deus. aonde, Senhor Deus, nós pisarmos. Em Começa, nome de Pai, em Jesus, ó nome de Deus. Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço por Obrigada, esta mesa. Jesus. Eu te Obrigada, agradeço, Senhor Deus, Jesus. por esse ministério que o Senhor deu a Lívia, o Obrigada, Richard, a Jesus. seus filhos. Eu agradeço de todo Obrigada, o Pai. coração os homens e mulheres que o Senhor tem enviado, Senhor Deus, Obrigada, para fazer esse Jesus. trabalho, complementar o trabalho, agregar o Aleluia, trabalho. Jesus. Deus, em Obrigada, nome de Pai. Jesus, porque é tudo sobre o Senhor. Obrigada, É Pai. tudo Sim, sobre o Senhor. sim, E nós estamos aqui, Senhor Deus, entregando esse momento no teu sim, altar Jesus. e te Obrigada, Pai. agradecendo pela tua presença. Obrigada, Amém. Jesus. Aleluia. Oh, glória, aleluia! Obrigado. Se você Amém. ficou até aqui no final, que o Senhor abençoe a sua Amém. vida. Curte, compartilhe, envie para os seus amigos. Faça isso. Faça isso. Se inscreva no nosso canal para que você possa continuar acompanhando aqui com a gente, crescendo no conhecimento do Senhor. E para que muitas pessoas sejam alcançadas através deste Amém. lugar. Em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 E amém. E amém. Acabou. E acabou, Glória a aleluia. Deus.